Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É um prazer estar aqui. Se você é novo, clique aí, compartilhe, dá o seu joinha, porque hoje nós vamos estudar a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. E aí a pergunta é: o que é o batismo com o Espírito Santo? Para ser batizado com o Espírito Santo, é necessário falar línguas estranhas? As línguas estranhas é o prenúncio do batismo com o Espírito Santo? Estamos vivendo um grande enfraquecimento do pentecostalismo no mundo? Está havendo um ataque diabólico no mundo contra o batismo com o Espírito Santo e contra as manifestações espirituais? Estes e mais alguns outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor. Como já disse, sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva, e é uma honra estar aqui nesta oportunidade para estudarmos a lição de número 8. E eu faço sempre questão de repetir o que o pastor Caramuru diz. Esta lição será ministrada no dia 21 de agosto de 2022, no dia do Senhor, quando a Igreja do Senhor, no dia do Senhor, estiver reunida para estudar a palavra do Senhor. O nosso texto áureo vai dizer o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Jesus. É interessante, isso foi Lucas que escreveu. Lucas escreveu o livro de Lucas, o Evangelho, e ele escreveu também o livro de Atos. Escreveu direcionado para Teófilo, né? Nós temos aqui, quando a gente dá uma olhadinha nos primeiros versos de Lucas, faço questão de abrir, diz assim o texto, né? Vamos ao texto bíblico. Vamos aqui. No capítulo 1 ele diz: visto que houve entre vós aqui, verso 3. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Então ele escreveu para Teófilo. E depois, quando a gente olha lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar ele dizendo as seguintes palavras. Olha o que ele diz no capítulo 1, no versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, Lucas foi o escritor de Atos dos Apóstolos. E quando ele escreveu, ele deixa claro, ele pesquisou, ele investigou, ele conversou com todos os apóstolos, conversando com cada um, tirando informações, e ele chegou a essa conclusão, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Todas as três manifestações bíblicas, esta lá do cenáculo, a de Éfeso, quando Paulo chega lá, que os irmãos não conhecem ainda, o batismo com o Espírito Santo, na casa de Cornélio, todas as três manifestações, nós tivemos ali o falar em línguas estranhas. Então, a gente entende claramente que o falar em línguas estranhas é o início, é a prova, é a base, é o começo de que os dons espirituais estão se manifestando. E a nossa verdade prática diz: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja.
Então, nós estamos aí. Batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os falar em língua estranha, é realmente a marca do pentecostalismo e também da nossa Igreja Assembleia de Deus. A nossa leitura bíblica se encontra em Atos 2, do 1 ao 4, e depois 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, que é o local onde vai aparecer a lista de todos os dons espirituais. Nós não temos. Vamos então à nossa introdução do nosso texto de hoje. Nesta lição, o mais importante que nós vamos é estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. O que nós estamos vendo acontecer nesses últimos dias? Estão negando muitos teólogos, muitas pessoas e muitos dentre nós já estão negando a atualidade dos dons espirituais, estão negando a doutrina do falar em línguas como evidência física do batismo com o Espírito Santo. Então, é para corrigir estes erros, corrigir essas falhas, que veio esta lição bíblica. Primeiro ponto, o pentecostalismo bíblico. Primeiro tópico vai dizer o Espírito prometido. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali várias manifestações no Antigo Testamento. Quando a gente verifica lá no Antigo Testamento, a gente encontra ali manifestações claras do batismo com o Espírito Santo. Nós temos ali o caso, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 2, que diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo já estava, sempre esteve, ele é Deus, ele é eterno, e ele sempre esteve aqui na terra. Desde o início, o Espírito estava aqui na terra. E aqui em Gênesis, lá no início, o Espírito Santo já estava ali tranquilamente. Depois, se a gente verificar lá na vida de Bezaleel, quando Bezaleel recebeu o Espírito para poder construir as peças do tabernáculo, está lá em Êxodo 31, 2 e 3. Olha aí, Êxodo 31, 2 e 3. E eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo o artifício. Então, nós vemos aí Deus, através do Espírito Santo, capacitando Bezaleel para estas atividades. E aí nós vamos encontrar, durante todo o Antigo Testamento, várias manifestações na vida de homens específicos, reis e profetas, Deus se manifestando. Então, estas manifestações, elas ocorreram, não foram uma nem duas, foram várias manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas tudo para algo específico e para alguém específico. O segundo tópico diz o Espírito derramado. No Novo Testamento, entretanto, é que as promessas a respeito da vinda do Espírito Santo têm cumprimento. Então, nós vamos ver Joel, capítulo 2, verso 28, Joel vai dizer assim, olha o que Joel diz, capítulo 2, verso 28, Joel vai falar o seguinte, 2, versículo 28, Joel diz assim, olha, vamos aqui, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho e os vossos jovens terão visões. Esta profecia foi dita por Joel muito antes dela acontecer. Então, essa promessa, ela teve o seu fiel cumprimento lá em Atos 2, do 1 ao 4. Quando a gente vê Atos 2, do 1 ao 4, nós vamos ver o seguinte... E diz o texto bíblico, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo,
e os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a primeira manifestação do Espírito Santo, ela ocorreu com falar em línguas estranhas. Línguas estranhas foi a manifestação primeira do que aconteceu lá em Atos capítulo 2, do 1 ao 4. E todo esse derramamento foi prometido sobre toda a carne, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de preconceito, de nada. Todos os que creem, e não apenas alguns escolhidos, tá? Todos podem ser revestidos do Espírito Santo, tá? No Antigo Testamento havia algumas pessoas que tinham esse privilégio. No Novo Pacto, não, Deus derramou o Espírito sobre todo o povo, né? Todos poderiam cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino. Então, o batismo com o Espírito Santo não é para pessoas, não é para um grupo específico como era no Antigo Testamento, é para todos, todos, todos. E nós acreditamos no batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Aí nós temos aqui, só um minutinho. Perdão. Então, voltando aqui à nossa lição, nós estávamos falando, então nós temos aqui no primeiro tópico, nós terminamos aqui falando sobre o Espírito Santo derramado. E aí nós vamos para o segundo tópico, que é o distintivo pentecostal da nossa igreja, tá? Então, se existe uma marca que nos identifica, isto é o Espírito Santo. Quando a gente pensa nessa marca, que é a atualidade dos dons espirituais, que é o primeiro tópico, nós temos que lembrar de Santo Agostinho, né? Que é o Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, lá no ano 354, quando ele fez todo aquele trabalho de análise das escrituras, ele realmente cometeu a falha de não considerar a questão dos dons espirituais. Ele era um cessacionista. Para ele, os dons cessaram lá na igreja primitiva. E isto também, lamentavelmente, foi feito. E para eles não tinham esses dons deixaram de existir, ok? O mesmo advento lá na Reforma Luterana também, no século XVI, Lutero, quando fez a reforma, também não levou em consideração a questão dos dons. Lutero também era um cessacionista, né? Então, mas nunca deixou de se manifestar. Tem aí com escritos, provas em livros e tudo, da manifestação de dons, manifestação de cura, durante todo o período, durante todos os séculos, tem manifestação, mas não foram aceitas aí dentro desta igreja aí que estava aí. Mas nós vamos ver lá, já no século XIX, nós vamos ver no século, vamos dizer assim, século XIX, nós vamos ver lá, no caso aqui, deixa eu só pegar aqui, a data exata aqui, para que a gente possa falar algo. A manifestação, ela continuou, né? E aí a gente, no dia 14 de abril, o reavivamento, ele volta lá em Los Angeles, né? Na Califórnia, liderada por William Seymour, no dia 14 de abril de 1906. Nesse dia houve uma grande manifestação dos dons espirituais. E a partir de 1906, né, foi ali, Daniel Berg e Gunnar Wring tiveram contato com pessoas que estavam envolvidas com esse movimento, não diretamente com William Seymour, mas com outros que também estavam envolvidos com esse movimento, e eles vieram para o Brasil e implantaram e mostraram e deixaram claro a questão dos dons espirituais. Mas, né, nós sabemos aí que a Assembleia de Deus, desde 1916, nas suas verdades
nas suas verdades fundamentais ou na sua declaração de fé, ela já deixa essa crença, né, no batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos aí claro para nós, as Assembleias de Deus confessavam que todos os crentes têm o direito e devem, sinceramente, buscar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo e com fogo. Afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem do revestimento de poder para uma vida de serviço e ascensão dos dons e seus usos no trabalho do ministério. Então, nós temos aí essa declaração de fé de 1916 da Assembleia de Deus, deixando claro o direito e a disposição que Deus coloca os dons espirituais. Temos também o segundo tópico que diz assim, as línguas como evidência, né? Então, nós vamos ver a declaração de fé da Assembleia de Deus, afirma que o batismo dos crentes no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal inicial de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe capacita. Atos 2 e 4. Por que nós acreditamos que o falar em línguas é realmente o início? Porque todas as vezes que houve essa manifestação, todos falaram em línguas estranhas. Então, tanto William Durbin, que foi a pessoa que entrou em contato com Daniel Berg e Gunnar Vring, né? Bem como Gunnar Vring e Daniel Berg, eram pentecostais dessa primeira geração, criam e pregavam com muita convicção, tá? Mas nos dias atuais nós estamos vendo um grande enfraquecimento, porque estão negando aí a doutrina das línguas, a evidência das línguas, estão negando aí a questão dos dons. Então a sutileza aí do falar em língua, de fato, aí existe aí toda essa situação sendo negada. Ah, não, pode haver manifestação de outros dons, mas a Bíblia traz um padrão. Todas as vezes que ocorreram na Bíblia, ouviu falar em línguas estranhas. Aí há pessoas que dizem assim, não, pode ser o dom de profecia, pode ser o dom de cura. Eu não vou dizer que estão errados totalmente, mas eu fico com a Bíblia que todas as manifestações, esse padrão aconteceu com falar em línguas estranhas. Terceiro tópico nosso diz, mantendo a chama pentecostal acesa, mantendo a chama pentecostal acesa. Então, essa é uma das marcas, né, distintiva aí do pentecostais clássico, pentecostais raiz, não pentecostal Nutella, né, que nós temos hoje aí, que não estão dando a mínima para os dons espirituais, nem buscando o batismo com o Espírito Santo. Era o seu amor e fidelidade às escrituras. Então, todos, a marca dos pentecostais, realmente clássico, histórico, tem uma paixão muito grande pelas escrituras, né? Lógico, se a gente for analisar, nós não vamos também ser hipócrita ao extremo de dizer, peraí, então eu sei, nós sabemos que durante algum tempo os pentecostais deram mais atenção às coisas espirituais, aos dons espirituais, ao falar língua, do que o estudo metódico das escrituras. Enquanto as outras igrejas mais ortodoxas davam mais importância à questão do estudo e menos importância à questão dos dons espirituais. Mas, ultimamente, há uma mudança bem clara, visível, de que muitos e muitos pentecostais estão realmente dando valor ao estudo da palavra de Deus. Perdão. Então é importante essa questão. Quando você vê o movimento pentecostal lá em Atos 2:42, ele surge por quê? Por que ele surge? Porque entre os judeus, entre os fariseus, toda aquela seita, estava realmente havendo um liberalismo. E o Pentecoste vem para que haja esse apego, essa volta à Bíblia, à palavra, à originalidade. Então, sempre que começa a haver esse tipo de liberalismo teológico, secularismo, a negação das escrituras, a negação da inspiração, da inerrância, é necessário um grande avivamento. E eu acredito que nós estamos prestes a um grande reavivamento no meio do povo pentecostal, no meio das igrejas.
E eu estou orando para que isso aconteça na minha, na sua vida, porque nós estamos vivendo um grande distanciamento da doutrina bíblica, da palavra de Deus, está havendo aí uma mornidão muito grande e um desapego ao estudo das Escrituras. E isto é muito ruim, tá? Então, nós precisamos voltar a esse ponto original. Não podemos permitir que esse desvio continue. E o nosso segundo tópico aqui segundo subtópico do terceiro tópico, exercício dos dons espirituais. Então, nós vamos encontrar que os dons espirituais, por mais que eles parecem assim raro entre nós, tá? Eles são autênticos, eles são verdadeiros, precisamos colocar em prática, ok? Se não houver a prática dos dons espirituais, não há um movimento pentecostal genuíno. O movimento não pode existir somente com a doutrina árida, só no nome. Se você é um pentecostal, você tem que buscar os dons espirituais, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, é importante isso. Mas só os dons espirituais, não. O mais importante são o fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto é mais importante do que dom, mais importante do que ser batizado com o Espírito Santo. O mais importante é nós termos o fruto do Espírito. E se você aceitou Jesus como Salvador, levantou a sua mão e está seguindo ao Senhor com sinceridade, pode ter certeza que o Espírito terá o prazer de habitar dentro de você e gerar frutos dentro de você. E na nossa conclusão, o comentarista vai dizer claro para nós, faz questão de ler na íntegra. Nesta lição, vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica. Então, o movimento pentecostal não é uma história da carochinha, ele está fundamentado dentro das Escrituras. Paulo fala sobre os dons, Pedro fala sobre os dons, Lucas fala sobre os dons. Todas as cartas, se você for procurar, você vai encontrar passagem mostrando a importância dos dons. O Antigo Testamento fala dos dons, então nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Vimos também que, como um movimento do Espírito, o pentecostalismo está inserido dentro de certo contexto histórico também. Isso o fez consciente de sua missão. Contudo, após um século de seu advento, o movimento passou a dar sinais de esfriamento. Não há dúvida de que o enfraquecimento doutrinário e até mesmo desvio teológico negam a manifestação dos dons espirituais. Está na gênese desse processo. Então, sempre que há um esfriamento, uma negação da Escritura, realmente começa a deixar de lado a questão pentecostal. E aí é necessário um avivamento. Que Deus possa abençoar a você. Fique na paz do Senhor.